Oi turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando aqui o nosso Papo de Professor com o professor Wellington. Mais uma vez também, continuando com a nossa temática do Novembro Negro. Estamos chegando no final de novembro, mas a gente tem que levar em consideração que a luta ela prossegue. E hoje eu tenho aqui um amigo, que eu conheci recentemente, uma pessoa muito legal, é um professor de história, que vocês vão conhecer. Eu estou trazendo ele aqui para discutir também essa temática do Novembro Negro, que é o meu amigo Maicon. Tudo bom, Maicon? Ótimo. Maicon, você já tem até um nome muito simbólico, né? Não sei se tem a ver com quem eu estou pensando aqui, né? Um grande líder, né? Dos negros americanos, do movimento negro americano, que foi o Malcolm X, né? Tem alguma coisa a ver, Maicon? Fala aí. Não tem ligação não. Na realidade foi um boom dos anos 90 mesmo, o nome não procede não. Mas de qualquer forma, serve para a gente lembrar, né? O Malcolm X foi um negro americano. Inicialmente ele não era comprometido com a luta racial nos Estados Unidos, achava isso uma besteira, como alguns ainda acham, né? A exemplo daquele Morgan Freeman, né? Ele acha que no dia que parar de falar de racismo, que o racismo acaba. Então, e depois ele entra na luta, ele começa a ter uma consciência, vira inclusive, adere ao islamismo, né? Vira muçulmano e faz um grande trabalho. Depois, fruto dessa luta dele, ele é covardemente assassinado, né? Vira pastor. E aí é interessante que o projeto dele era de criação de um Estado negro, né? Era uma ruptura mesmo, total com o sistema americano. Mas vamos lá, Maicon. Antes da gente começar nosso papo, a gente precisa passar algumas informações. Primeiro é que você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar seu like, de fazer seus comentários, tá bom? Então, vai fazendo isso aí para ver se a gente aumenta aí a nossa participação, a nossa penetração aí no YouTube, ok? Nós fizemos essa semana, não foi possível a gente gravar aqui para a galera, porque nós estamos envolvidos no evento do 20 de novembro, que aconteceu na quarta-feira, uma caminhada da URBS até a Praça CM, uma caminhada muito boa, muito legal, muito movimentada. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas, que participaram de forma voluntária, que veio alegrar e veio trazer uma mensagem para a negrada daqui de Ardávila, como por exemplo o Reg Toco de Sião, um cara excelente, botou o pessoal da Praça CM para dançar reggae mesmo, foi muito bom, atraiu muita gente. Também o Reciclata, que fez todo o percurso, da URBS para cá, tocando muito no swing, muito legal também. E o pessoal de Preto, a galera aí daqui de Ardávila, que fizeram desfile lá na Praça CM, improvisado, sabe que a gente não tem muita estrutura, mas assim mesmo deram o seu recado. Então fica aí o agradecimento do professor Wellington e toda a comissão organizadora do evento, que eles participaram, e também agradecer os apoios que nós tivemos, tivemos um apoio da Prefeitura de Dias Dávila, tivemos o apoio também do Mandato da Resistência do Hilton, que é deputado do PSOL, lá de Salvador, Assembleia Legislativa. Tivemos contribuições também voluntárias, que não dá aqui para a gente enumerar, porque pode ser que a gente esqueça de alguém, cometa uma injustiça. Então, foi muito bom. Poderia ser melhor se a gente tivesse o hábito de participar desse evento. A gente ainda está muito na letargia, Maicon, de se movimentar para esse tipo de evento. Mas nós vamos continuar fazendo, porque nós temos que ocupar o 20 de novembro. Não é? O 20 de novembro, que é um feriado aqui na cidade, é uma conquista que tem que ser ocupado. Esse espaço não pode ser um feriado para você ir para a praia, para você... É também para isso, inclusive o evento aconteceu à tarde, já prevendo que as pessoas pudessem fazer sua programação durante o dia e depois
pudesse comparecer lá. Mas fica aí o nosso recado. Depois nós tivemos também no domingo agora, né, no dia 24, o Feijão do Negro, também estivemos lá, né, uma coisa tradicional que o Negro faz, e nós contribuímos. E eu estive também no Colégio Laura Folie, onde a gente fez uma palestra lá também sobre a questão dessa luta antirracista, né, contra a intolerância e falando do Novembro Negro. Mas, Maicon, fale um pouco o que você faz. Está dando aula? Como é que você está? Pronto. Como é a vida de negro? Então já começa com aquele autor americano, Ta-Nehisi Coates. Inclusive ele é roteirista também dos quadrinhos de Pantera Negra. E ele escreveu um livro muito interessante que é o título, Entre o Mundo e Eu. Ele fala como é estar dentro de um negro nos Estados Unidos ou na América. E foi uma carta aberta para o filho dele. É muito interessante porque hoje em dia nós não temos essa percepção pelo fato de que muitas pessoas falam: o racismo acabou, não existe isso é besteira, é mimimi, mas na realidade quem fala isso muitas das vezes nunca passou por um racismo, nunca passou por um preconceito. E até mesmo pessoas que já passaram por isso acabaram banalizando e falaram: não, superei, ele vai superar também. Mas cada ser humano ele trabalha de forma diferente, a mente de cada um é diferente. Tem gente que acaba se complexando com isso e não consegue viver realmente dentro de uma sociedade sem olhar da maneira que ela foi tratada. Então isso é ruim. O racismo de fato ele acaba sendo estrutural no nosso país. Muita gente quer que apague, como o Rui Barbosa tentou fazer, queimando em praça pública os documentos, parte dos documentos, não todos eles, né? Que falava sobre os escravos, com duas tentativas na realidade. A primeira tentativa foi para tentar apagar essa mancha ruim que tivemos aqui no nosso passado. Se isso fosse possível. Não tem como, é impossível isso. E a outra coisa é que ele não queria pagar indenização aos donos dos escravos, porque ter escravo era propriedade. Então era a economia, girava a economia tendo escravos. Mas não tem como isso acontecer. Interessante, Maicon, você falar isso, se referindo um pouco aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles tiveram um avanço significativo, até porque a independência dos negros nos Estados Unidos foi fruto de uma guerra civil, né? Dos Yankees lá contra os Confederados do Norte contra o Sul. E um aspecto diferente também, né? Já que aqui não foi bem assim, a gente não precisou fazer uma revolução, em relação à quantidade de negros. Quer dizer, nos Estados Unidos o negro é minoria, né? E aqui se costuma chamar o negro de minoria, sendo né? O que é um equívoco muito grande, uma injustiça. Na realidade eu achei interessante que a América, ela basicamente foi construída por negros. A América ela foi construída por negros. E o Nino Rodrigues ele escreveu um livro sobre os negros no Brasil, falando sobre os negros que vieram para cá. Inclusive ele é citado no livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. E é interessante que nos Estados Unidos os negros quando chegavam lá, todos os documentos que tinham sobre eles era apagado, era queimado, se chegasse com algum documento. Aqui no Brasil ainda chegavam e conseguiam pegar documentos e conseguiram ver que muitos eram descendentes de iorubás, dos povos achantes e tal, mas nos Estados Unidos não. Foi uma coisa... Não é que a escravidão dos Estados Unidos foi pior do que a do Brasil. Do Brasil escravidão tem uma questão. Escravidão é tudo ruim, nada é bom. Mas a questão de como foi tratado lá, dessa maneira. Teve a questão... É uma coisa interessante, Maicon, que eu estava vendo em relação, por exemplo, aos negros americanos, é que eles não têm percussão. Quer dizer, você está falando aí que a origem deles foi... a origem foi apagada, de certa forma, né? E também uma boa parte da sua cultura, e uma delas é o tambor, é o atabaque, né? Então você vê os negros americanos, eles se revelando muito como bons saxofonistas, bons guitarristas, bateristas, né? E você não vê essa coisa da percussão, porque foi proibido, né? Eles foram proibidos de tocar esse tipo de instrumento. A gente vê isso muito presente do norte para baixo, né?
no Brasil, na escravidão que houve no Brasil, em Cuba, na América Central, mas você não vê isso nos Estados Unidos. É uma coisa interessante, né? É também uma questão antropológica, é o povo, né? Porque a África do Sul, no caso a África que eles dizem África Negra, que para mim, a África do Sul basicamente domina tudo ali. Uhum. Então, eles têm vários povos, tem mais de 50 países na África. Sim. E são povos de diferentes culturas, etnias, povos, apesar de ter a mesma cor de pele. Mas nos Estados Unidos, possivelmente, foram povos diferentes a serem tratados lá. Inclusive, vale lembrar da questão do Tratado de Tordesilhas, que teve aquela separação Brasil e Portugal e Espanha. E possivelmente também, ao chegar na África, alguns povos portugueses tratavam com alguns povos africanos e os ingleses não poderiam tratar com esse mesmo povo. Era diferente. Aí, então, tinha essa estrutura. Tinha a divisão lá também de mercado. Quem poderia comprar aqui não, português compra aqui, inglês não. Mas, Mike, voltando aqui para a nossa realidade, né, a gente está passando aí por um momento muito obscuro. Tenho dito que abriram a caixa de Pandora e os demônios saíram por aí. E quando esses demônios saem, a dificuldade é que eles voltam para a caixa, né? E sempre atacam os trabalhadores, atacam os pobres, e esse contingente ele tem cor, né? Que é a cor negra. Agora mesmo a gente está assistindo a uma coisa assim gravíssima, né? Mas mais uma coisa grave, que é a questão da diminuição do salário mínimo, né? Quer dizer, mais uma vez vai se tirar do pobre, né, do povo negro para dar para os ricos. Então a perspectiva de que o salário mínimo esse ano, no ano que vem, vai ser R$8 a menos. Quer dizer, você tira uma coisa mesquinha, mas que você tira do pobre, né, daquele que precisa, para pagar juros do dividendos, juros de banco, né, enriquecer banqueiro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão dessa realidade brasileira. E essa agressividade que as nossas elites têm de tirar coisa dos pobres. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Histórico pelo seguinte, campesinato. Sempre vivemos no serviço de campesinato aqui. Quem tem mais também, ele sobrevive. É a lei, basicamente, o darwinismo social, como acontece, né? A lei do mais forte. Usando-se a ideia, né? O neodarwinismo. Só o mais forte sobrevive. Usando-se só essa ideia, que os mais fortes sobrevivem. E quem são os mais fortes? Aqueles que mais têm. O que acontece no Brasil hoje, foi como você estava falando no início do vídeo, tem pessoas próprias pessoas negras, elas são contra essa questão do Novembro Negro. E muitas pessoas saem na rua comemorando como se fosse algo banal. Aí fala, não, o correto seria comemorar no dia 13 de maio, que foi quando aboliu a escravidão, em 1888. Poderia, mas por que justamente novembro? Porque novembro, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, em uma batalha, foi assassinado. Ele morreu. Ninguém comemora no dia 30 de abril o aniversário de morte de Hitler. Mas quando chega no Brasil, no dia 20 de novembro, comemora-se a morte de Zumbi. Então o novembro é para conscientizar as pessoas do passado obscuro da escravidão que nós tivemos, porque a escravidão nunca foi necessária. Inclusive José Bonifácio de Andrada, que é conhecido como patrono da independência do Brasil, ele não tinha escravos. E onde ele morava, já pagavam pessoas para trabalhar. E as pessoas são resistentes a isso. O racismo começa em querer colocar dia de consciência negra. Mas não é para ficar comemorando ou dizendo que foi racista e tal. É para nós entrarmos em um período de relembrar, reflexão, trazer a memória. A luta do novembro não é só novembro. A luta dos negros não é só novembro, é o ano inteiro. Nós somos negros todos os dias. Todos os dias. Acordamos de manhã negros, vamos dormir negros, exatamente. Negro de novo. Não dá para tirar. Não tem como. Ainda bem, graças a Deus. A não ser que seja Michael Jackson, né? Que queira fazer umas plásticas, umas mudanças, mas não. E tem gente que tenta banalizar esse período.
Sendo que, porque existem marcos históricos, porque existem essas datas, justamente de uma forma didática para nós relembrarmos períodos históricos. Por que o novembro? Porque aconteceu todas essas tragédias no Brasil. Para quem já assistiu 12 anos de escravidão, aquilo acontecia de forma recorrente no Brasil. Claro. Legal, muito bom. E aí a gente vem, né, outras maldades, né? Eu citei aqui a questão da diminuição do salário mínimo, mas tem outra proposta também escandalosa, que é a diminuição, que é o desconto no seguro-desemprego. Ou seja, o cara tem um seguro-desemprego e ele ainda vai contribuir, né, com parte desse salário, que já é pouco, né, para que o Estado, mais uma vez, subtraia deles. Observe uma coisa interessante. Quando a pessoa recebe o 13º salário, tem desconto no 13º salário. Rapaz, é uma coisa assim. Como isso pode ser possível? Aí quer colocar o seguro-desemprego e dar desconto no seguro-desemprego para ir pagando o INSS? É essa a desculpa? Para pagar dívidas que o Brasil contraiu? Sempre vai ter desculpas para ter descontos. Sim, a verdade é essa. Mas só que o Chico não paga nada, né? Só quem paga basicamente somos nós, né? isenção, somos nós. E aí a gente assiste aumento de combustível, a gente assiste aumento do gás de cozinha, aumento da carne. Hoje eu estou ouvindo várias reclamações aí, inclusive hoje sugeriram até que a Ana Maria Braga usasse um colar de carne, né? Porque no governo de Lula ela usou um colar de tomate, porque o tomate estava muito caro, então ela teria agora que usar um colar de carne. Porque isso, a gente fala isso porque isso atinge exatamente as camadas menos favorecidas. Essa camada menos favorecida que tem cor, como eu falo, né? Eu estou falando que é negra. Então, tudo isso que está acontecendo, é por isso que a gente tem esse canal aqui, gente, é para a gente fazer esse link, né? Do que está acontecendo, do que aconteceu do ponto de vista histórico, o que está acontecendo hoje, que somos fruto dessa história, e como isso continua atingindo o nosso povo. Então é importante, né, que essas pessoas, que nossos irmãos negros, que eles tenham essa consciência, né, o nome já está dizendo do mês, né, que é o mês da consciência negra, mas que ele tenha essa predisposição a se engajar na luta, né? Porque não é moda. Porque não é, exatamente. E nós somos muitos, né? Somos mais de 50% da população, mas nós somos muito poucos representados, muito pouco participativos, né? E a política é a forma de participação mais adequada, né? O pior analfabetismo que existe é o analfabetismo político, né? Que ele não sabe que o pão que ele come, o trabalho que ele tem, o salário, tudo isso, né? A geração de emprego, a educação, saúde, tudo isso depende da política. Então é importante que a gente tenha representantes dessa fração da sociedade, que é a maioria. Sim. Então a maioria que vota é um voto, né? E esse voto tem que ser muito consciente. Quando não se tem alguém em que você confia, você próprio pode ser candidato, né, e representar o seu povo. Então é muito importante. Inclusive a gente já fez outros programas, né, aqui, e a gente está sempre trazendo alunos e ex-alunos meus, e que hoje fazem história, fazem geografia, precisam estudar muito, né, para que a gente ocupe esse espaço, tá bom? Mas, Mike, já estamos chegando aí ao nosso finalzinho aqui, e tem um tema que eu acho que é muito caro para a gente, que a gente não tem discutido muito, né? Que é a questão da violência, né? É a questão de como o povo negro está sendo eliminado. Nós temos aí, né, um genocídio. Esse é um assunto que não vai dar para a gente esgotar aqui agora, mas é um assunto que a gente tem que tratar, né? O assunto da violência policial,
de ter o preto como um estereótipo, né, do bandido, daquele que tem que ser eliminado. Eu queria que você fizesse um rápido comentário, eu sei que o assunto é muito vasto, né? Muito vasto. E aí, só um comentário, né, sucinto sobre como é que você vê inicialmente essa questão. Na realidade, o que nós temos hoje são... O que vão alegar é o seguinte: na polícia tem muitas pessoas negras. Sim, claro. Como na comunidade tem muitas pessoas negras. Exatamente. Isso é um fato. Mas, infelizmente, até as próprias pessoas negras, elas já saem da comunidade que elas estão para se tornarem policiais e já ficam visando aquela ideia de que esse é o perfil da pessoa que é bandida. Aí, passa pela formação também, né? Você é uma academia que também já reforça esse... É isso, porque acaba militarizando a mente de um homem que vai trabalhar na sociedade. Ao invés dele ter aulas, isso pode soar para outras pessoas como se fosse algo que não é assim. Ele vai dar flores ao bandido? Não. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: ele tem que passar por aulas também, como professores passam, de sociologia, filosofia e psicologia. Sim, porque ele vai lidar tanto com o desembargador quanto com o mendigo. Direitos humanos. Exatamente. Então ele tem que saber tratar as pessoas e saber chegar. Essa é a questão. A questão da violência é vasta. Se eu começar a falar aqui, a gente não para hoje. É isso. Então, é necessário uma outra violência que acontece muito também dentro das comunidades. As pessoas mais afetadas com drogas e com o tráfico de drogas são pessoas negras. Certo. E você, a gente está falando aqui da violência que aparece mais, que é a violência criminal, digamos assim, que é a violência física, mas tem uma violência também simbólica que é muito forte. A gente vai tratar disso em outra oportunidade, né? Que é como você é tratado, a falta de acesso à educação de qualidade, ao serviço de saúde, as grandes filas que você pega, um salário miserável, né? Que não dá para alimentar, sustentar sua família. Quer dizer, tudo isso é uma forma de violência também, né? E perpetrada pelo próprio Estado. Porque acaba tornando algo absoluto, né? O Estado, quando ele governa sozinho, ele torna-se absolutista. Nós tivemos vários reis absolutistas, e então eles tinham braço de ferro, a mão de ferro. E o que eles faziam? Quem mandava sou eu, e é assim. No pior, a gente vê isso na democracia, né? Democracia. É o governo do povo que não é governado pelo povo. Pois é, Maico. Valeu aí a sua participação com a gente. O pessoal, estamos chegando ao fim desse programa. Lembrando a vocês para dar o like, para se inscrever no canal, para fazer seus comentários, né? Para que a gente possa estar ampliando a nossa participação aí no YouTube, ok? Ficamos por aqui e acredite, é possível a gente transformar essa sociedade e acredite que nós podemos. Valeu! Valeu, Maicon. Muito obrigado.